Fala aí, investidor e investidora. No vídeo de hoje nós iremos aprender um pouco mais aí sobre o Student Housing, que é uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil. Essa modalidade ela já é bem consolidada, né? O mercado é bem profissional nos Estados Unidos, na Europa, mas o Brasil ela ainda tem muito a crescer, se desenvolver. Student Housing são moradias estudantis, então são aquelas unidades que são dedicadas a esse nicho específico. Então, para a gente entender um pouco do tamanho desse mercado no Brasil, o Brasil hoje ele conta aí com aproximadamente 8 milhões de alunos matriculados em instituições de ensino superior. Desses 8 milhões, 29,2% são alunos que deixaram a sua cidade de origem para poder estudar em outra cidade. Isso corresponde aí a aproximadamente 2 milhões e 300 mil alunos que hoje moram em outra cidade em razão dos estudos. E esse é o tamanho do mercado brasileiro de Student Housing. Então, esse mercado, quando a gente se refere ao número de unidades, a gente se fala como sendo cama. Então, o mercado do Brasil hoje é um mercado de 2 milhões e 300 mil camas, né? Porque existem apartamentos que têm ali 2 camas e é compartilhado, então conta como 2. Diferente do mercado hoteleiro, que fala por apartamento, por unidade. Então, quantos quartos tem aquele hotel? 128 quartos, por exemplo. Então, no mercado Student Housing, usa o termo cama. E, recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer o CEO, né, o dono de uma das maiores redes de Student House do Brasil. É a segunda hoje no Brasil. Eles têm aí mais de 2 mil camas sob gestão e um plano bem agressivo assim, de crescimento. E uma pergunta que eu fiz para ele foi assim, qual que era a perspectiva dele em razão do ensino online estar tomando cada vez mais espaço. E ele comentou que teve, né, numa oportunidade com um conselheiro daquela faculdade dos Estados Unidos chamada Howard. E ele perguntou essa mesma pergunta para esse conselheiro, porque esse conselheiro ele toma conta da parte da moradia estudantil ali da universidade. E aí esse conselheiro falou para ele o seguinte, falou assim, essa parte do ensino online, ela nunca vai conseguir suprir a experiência que o aluno tem no campus. Então, a faculdade presencial, ela continuará existindo, mesmo com o avanço da tecnologia online. Então, nós sabemos que existem cursos que dificilmente se pode fazer online, né? O caso aí de medicina e entre outros. Existem outros que já é totalmente possível a questão dele virar online, então, mas tem essa parte aí do campus como uma experiência, né? Onde o aluno está ali imerso, inserido com aquele objetivo de poder aprender. Então, essa questão aí de, às vezes, você pensar que o investimento em Student House pode, no futuro, talvez deixar de existir, é só concentrar em boas faculdades, que tenham um campus que, de fato, o pessoal busca para poder viver ali boas experiências, cursos que dificilmente vão ficar online. Então, na hora de investir, deve ser observado essa questão. E a moradia estudantil, ela está mais para um serviço do que para um simples apartamento. Então, você tem que visar ali oferecer serviço no pacote para que você consiga uma rentabilidade maior. Então, oferecer ali junto a parte de contas de consumo na mensalidade, você pode oferecer serviços de lavanderia, serviços de concierge, que é marcar, desmarcar. Então, você pode ter diversos serviços ali acoplado para poder agregar valor e conseguir obter uma rentabilidade maior. Quanto às características do empreendimento, aqui a gente vai discorrer um pouco sobre as características do empreendimento voltado para Student House, porém, para pequenos investidores, ela também se aplica. Então, por exemplo, a localização tem que ser próxima da universidade, de forma até que o estudante consiga ir de a pé, no máximo 10 minutos caminhando. O interessante seria 5 minutos ali, então, de preferência de 500 metros a 1 quilômetro a distância aí do empreendimento até a faculdade, até a universidade, para que o aluno possa se locomover a pé. E muitos deles, principalmente os que estão iniciando ali o curso, eles chegam na cidade a pé mesmo. Então,
a proximidade com a universidade faz toda a diferença. Deve ser observado bastante isso, o quanto mais perto, melhor. Nós temos um empreendimento que ele não é tão perto porque a faculdade está um pouco distante da cidade, mas a gente procurou localizar ele na primeira zona de serviço que tem da universidade para a cidade. Então, porque o aluno, a gente sabe que ele fica durante o final de semana ali na cidade, então ele vai em supermercado, ele vai comer um lanche, ele vai fazer alguma coisa, ele tem esse serviço para poder amparar ele e ele vai de a pé, né? Então, às vezes, você precisa observar isso aí para que o investimento possa ser bem aceito, para você não correr algum risco aí de uma taxa de ocupação muito alta. Então, isso aí dita muito. E também, o que acontece? Com relação aos apartamentos, não precisam ser apartamentos muito grandes, porque normalmente os apartamentos são pequenos e as áreas comuns são maiores. Então, os apartamentos, principalmente lá fora, Estados Unidos e Europa, eles têm muito de compartilhar o ambiente. Então, por exemplo, tem ali 1, 2, 3, às vezes até 4 apartamentos que dividem a mesma cozinha, que dividem o mesmo banheiro. Nós até fizemos teste já nesse modelo, mas não funcionou bem. Aqui o pessoal gosta individual mesmo, por mais que seja um pouco mais caro o espaço individual, mas cada um gosta de ter o seu banheiro ali, a sua cozinha, por mais que seja pequenininho, mas cada um quer ter a sua privacidade. Então hoje, nos nossos apartamentos, todos eles são individuais, não tem nenhum que é compartilhado. No passado a gente tentou fazer um compartilhado, ficou bem bacana assim, layout e tudo, atrativo com relação a preço, quem queria economizar, ele estava dentro ali do valor, só que não teve adesão, o pessoal não gostou muito, então a gente partiu para o individual e hoje a gente tem aí na nossa base só apartamentos individuais. Como os apartamentos individuais são pequenos, é um espaço ali bem limitado, bem enxuto, normalmente aí na média 16, 17 metros quadrados. É ali o espaço da cama, né, a TV de frente, um guarda-roupa e a parte de mobília ali, que você tem que deixar tudo preparado, de preferência, né? Porque esse estudante, às vezes ele vem para fazer 6 meses e solicitar uma transferência, às vezes ele vem fazer um internato de curta duração, ou às vezes ele fica um curto período. Então, para ele não é interessante mobiliar esse apartamento, equipar esse apartamento. Então, quando ele chega e vê que esse imóvel já possui tudo que ele precisa para morar, que ele só tem que trazer a mala dele, então isso é um diferencial muito grande, comparando ali com as opções que ele vai ter no local. Então, quando você for investir no mercado imobiliário visando esse público, o ideal é que os apartamentos estejam mobiliados, equipados com eletrodomésticos, televisão, micro-ondas, fogão, tudo que ele precisa para poder viver ali. Então, na parte de layout, isso vai ser bem enxuto, né? Uma cozinha bem pequenininha, ali um fogãozinho elétrico, 2 bocas. O micro-ondas também não precisa ser do maior, pode ser aquele de 20 litros. A TV tem que ser um pouco maior, porque hoje o pessoal usa bastante para poder estar assistindo série. Às vezes tem uns que plugam o notebook na TV e projeta alguma coisa para estudar. Então isso é bom. A qualidade da cama tem que ser boa, padrão hotelaria, assim, de preferência, porque tem que ser durável. Tudo isso tem que durar, né? Nós estamos falando de oferecer um serviço de apartamento mobiliado, então ele vai ter um desgaste com o tempo. Então, se são materiais de boa qualidade, equipamentos de boa qualidade, marca boa, você vai ter menos substituição ao longo do tempo e, consequentemente, vai ser um retorno muito maior. Então, os apartamentos sendo muito pequenos, os estudantes eles vão estar limitados ali a praticamente dormir no apartamento, né? Talvez estudar um pouquinho, mas as áreas comuns têm que ser maiores. Então, se você for fazer aí um empreendimento com mais de 10 unidades, já se prova viável fazer um espaço ali de área comum. Seja um espaço para poder ser dedicado ao estudo, né? Se você tem um espaço só para escolher, eu acredito que escolher ele como sendo um espaço de estudo seria a melhor opção. Você pode também dedicar um espaço ali para lavanderia. Aí a lavanderia você pode tanto alugar as máquinas e cobrar por ciclo, né, tanto de lavar como de secar do estudante, como você pode adquirir as máquinas e o estudante paga esses ciclos e você fica com essa receita, né? Nos nossos empreendimentos, colocar um conjunto de máquina de lavar e secar no modelo comodato, que você paga um aluguel pelas máquinas e o pessoal utiliza, ela passa a ser viável a partir de 16 unidades. Antes disso, você vai ter que completar esse valor aí para poder oferecer essa comodidade para os estudantes. É um diferencial, porque se ele chega num lugar que tem uma lavanderia,
ele vai gostar, porque ali ele não está na casa dele, né? Ele vai sujar roupa e tudo, então se ele não contratar uma lavanderia terceirizada, ele ter no prédio é muito melhor. E até do ponto de vista de economia, ele ter uma lavanderia no prédio ali vai facilitar a questão também da economia que ele vai ter. Então é bom investir. Então, só que, por exemplo, se você for fazer ali um empreendimento com 4 unidades para estudante, não compensa investir nisso, nem no comodato e nem adquirir nas máquinas, porque o retorno que vai gerar não vai fechar a conta. Então, o ideal é ter um número mínimo ali de estudantes para poder atingir a viabilidade tanto de áreas comuns, né, como de lavanderia. Então, as características, basicamente, do empreendimento, ele tem que ser próximo à universidade, o mais próximo possível, no máximo 1 quilômetro de distância. Se for o caso da faculdade ser distante da cidade, a primeira zona onde tiver a maior aglomeração de serviço em volta, farmácia, supermercado, conveniências, você instala ele ali. Não tem a necessidade de ser em vias tipo avenidas de grande movimento, até porque vai encarecer na aquisição de terreno, essas coisas. Pode ser vias secundárias, mas se atentando à questão da localização. Os apartamentos podem ser o mais compactos possíveis, e às vezes analisando essa questão de serem individuais, pela privacidade que esse público preza. E as áreas comuns, ela tem que oferecer aí serviços para que esse estudante não fique ali só no quarto, ele saiba que tem um espaço que ele pode estar indo para poder ali pegar um ar novo, um lugar novo para estudar. Então é de extrema importância. Empreendimentos maiores, que é o caso desses grandes players que atuam aí, hoje no Brasil, grandes players aí que têm acima de 2.000 camas sob gestão, tem apenas 2 que tem, e os empreendimentos deles giram em torno de 300, 350 unidades. Nesse porte, já compensa investir muito mais na questão das áreas comuns. Inclusive, nas salas de estudos, você fazer ali espaços compartilhados, cabines individuais para estudos, salas de estudos em grupo. Então, dá para fazer uma série de locais e lugares assim específicos de estudo, porque o estudante, ele, né, via de regra, vem para estudar. Então, se você oferece um espaço bacana para ele poder exercer aquilo que ele veio fazer, ele vai prezar muito por isso e vai enxergar um grande valor nisso. Aí, empreendimentos desse porte, vale a pena você estar colocando ali uma conveniência, né, com produtos, que seja de atendimento ali, de autoatendimento, que ele chega e pega os produtos e vai para o apartamento. Serviço de limpeza pode ser agregado também no modelo pay-per-use, ou seja, ele paga se utilizar. Tem estudantes que preferem eles mesmos limpar os apartamentos, mas alguns que não preferem, eles contratam esse serviço à parte. Aí tem também alguma coisa de lazer, pode estar instalando ali sala de jogos, quadras, né, se o tamanho ali do terreno permitir. Então, deve ser analisada essa questão aí. Apartamentos pequenos e áreas comuns maiores. Com relação ao mercado de student house, se a gente for observar aí em mercados mais profissionais, por exemplo, como os Estados Unidos, se a gente pegar as 175 universidades maiores dos Estados Unidos e as 25 principais empresas que atuam nesse segmento lá, elas vão atender apenas 8% do mercado. Então, olha só, se a gente pegar como referência, né? Isso significa o que esse número? Que mesmo em países onde esse mercado ele é extremamente já desenvolvido e profissional, esse mercado ele é muito fragmentado. Isso significa que existe diversos pequenos investidores que atuam. Então, quando a gente fala aí de players que são profissionais desse mercado, a maior dos Estados Unidos é a UCC. Ela tem aproximadamente aí mais de 130 mil camas, e isso corresponde a 2% do mercado dos Estados Unidos. Então, isso significa que esse mercado ele é bem pulverizado, ele é bem fragmentado, né? Então, tem investidores que possuem 2 unidades, 6 unidades, 10 unidades, então predomina-se muito isso, né? E para você aproveitar essa oportunidade, você deve observar cidades que tenham ali vocação para a questão universitária. Então, cidades que tenham boas faculdades, de preferência o curso de medicina, que é onde o pessoal se desloca de outras cidades para poder cursar, né? Então, porque cursos, vamos dizer assim, contabilidade, engenharia civil, esse direito, esse tipo de curso, o pessoal não vai se deslocar
500 quilômetros, 1.000 quilômetros da sua casa para poder cursar em outro lugar. Normalmente esses cursos são oferecidos ali, na proximidade, se ele não tem na cidade dele, uma cidade próxima que ele vai e volta. Agora não é o caso quando a gente se fala de cursos de medicina, onde a quantidade de vagas é limitada, a concorrência é muito alta. Então onde ele consegue passar, ele se desloca e vai. E também faculdades renomadas, também que normalmente estão inseridas aí em grandes capitais. E com relação a faculdades públicas também, porque às vezes o estudante passa numa faculdade pública, por mais que é um curso que ele tem na cidade dele, mas se ele for fazer na cidade dele, ele tem que pagar. Se ele for deslocar, e às vezes também a questão de qualidade de ensino, a pessoa preza pela faculdade fora, né? Então, esses são tipos de universidade, de ensino, que atrai o público de outras cidades para cidades distantes da sua cidade de origem. E essa demanda, ela é bem aquecida. Então, é um público a ser observado para você posicionar o seu investimento. Deve ser observado com carinho. Recentemente, nós fizemos já para terceiro unidade de investimento, onde o proprietário ele identificou a oportunidade, ele mora a quase 300 quilômetros distante dessa cidade universitária onde nós fizemos unidades para ele, mas ele quis o quê? Ele quis atuar nesse segmento. É um segmento que possui baixíssima inadimplência, se a gente for observar a questão da renda também do pessoal, principalmente curso de medicina. Então, é um segmento muito bom de ser explorado. Ele ainda está começando no Brasil, existe diversas oportunidades pelo Brasil todo aí, muitas cidades que possuem boas universidades, universidades de medicina, universidades públicas. Então, precisa observar para poder ter todos esses cuidados na formatação ali do investimento. É investimento que dá um bom retorno, bem acima da média aí de locação convencional, mas tem que saber trabalhar e colocar todos esses detalhes aí encaixados para poder ter um bom retorno, uma boa valorização do seu investimento. Espero poder ter ajudado um pouco aí com esse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.